Deputada, vamos falar de orçamento secreto? Teve uma decisão recente do Flávio Dino agora, né, dentre tantas, retirando daquele projeto das isenções fiscais aquele jabuti que, na visão dele, ressuscitava as emendas de relator de uma forma questionável, ou seja, o orçamento secreto. Primeiro, entender com a senhora se esse assunto tende, na retomada dos trabalhos, a ter um potencial de desgaste, mais um, entre os poderes. E entrando, já voltando no passado, mas no passado recente, a sua atuação sobre aquela denúncia em relação às emendas de comissão, né? Uma manobra que foi feita pelo, segundo vocês denunciaram, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar desvirtuar a função das emendas de comissão. Queria que a senhora trouxesse primeiro essa visão sobre a decisão do Dino e depois em que se baseou a sua denúncia. O que a senhora levou aos investigados? Aos investigadores, desculpe. Não, foi um depoimento para a Polícia Federal. Olha, na verdade, essa questão da decisão do ministro Dino, na verdade, é o que a gente espera de um ministro de uma corte superior, né? Buscar transparência, buscar verdade, rastreabilidade. Então, a atitude dele está coerente. O uso político do cargo para fazer isso e beneficiar o governo é um outro ponto. O ministro Flávio Dino, na minha visão, ele está correto em cobrar transparência, rastreabilidade, exigir destino, plano de trabalho. É o mínimo que a gente espera quando a gente lida com recurso público. Eu acho, na minha visão, que falta também essa exigência e esse mesmo rigor com as emendas do Executivo, porque também temos muitas emendas no Executivo que também não têm transparência, também têm destinações bem duvidosas e bem questionáveis. As emendas de comissão, propriamente, eu sempre falei que é o balcão de negócio no comércio, né? Lá dentro do Congresso. Então, é um balcão de negócio, ele já existia no formato emendas de relator, o que a gente trouxe toda essa questão do orçamento secreto, porque a gente nunca soube quem era o padrinho, quais eram os critérios, por que tal município recebia, o outro município não recebia. Então, sempre foi muito sem transparência, tanto assim que foi declarado inconstitucional. E depois, o nome emenda de relator tal, isso foi transformado em emenda de comissão. Então, desde 2023, o mecanismo emenda de relator se transformou em emenda de comissão. Eu lembro que entramos com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes, do ano de 23, falando, olha, isso é orçamento secreto, olha, isso é uma emenda de comissão. Na época tinha 8 bilhões mais ou menos, e o fato é que seguraram um ano e depois falaram que estava sem objeto, não foi julgado. Então, o que a gente vê hoje, Tainá, e eu acho que é esse que é o grande ponto, é que tentaram ressuscitar, por meio daquele projeto de lei complementar votado, emendas 1 bilhão, mais ou menos, que equivalia a essa emenda de relator, que a gente está falando inicialmente, de 2019 a 2023, a gente está em 2020, quase indo para 26. Então, estão tentando resgatar restos a pagar, coisas que não foram pagas e foram canceladas, estão tentando ressuscitar para usar no próximo exercício. Inclusive, é uma verba que compete com o essencial da saúde, da segurança, da educação. Então, é uma aberração contábil, é uma aberração de todos os tipos. É inadmissível. Então, na minha visão, o ministro Dino é coerente e acerta na sua decisão. Isso é bom para o Brasil, independentemente de qualquer coisa. Agora que, com certeza, vai acirrar muito a guerra entre os poderes, vai, porque os poderes já estão completamente, né, não harmônicos. Agora, a questão das emendas em ano eleitoral é uma coisa fundamental. Em relação ao depoimento, eu fui chamada, por conta até de sempre ser muito crítica à falta de transparência, às emendas de comissão, a exigir, eu fui chamada pela Polícia Federal para prestar meu depoimento. E eu prestei o depoimento na Polícia Federal, contando como que funcionava isso, porque a questão é o Legislativo, que tem muito recurso na mão, que muitas vezes torna o Executivo refém, isso é fato. Agora, uma coisa opera com a outra. Quando a gente está falando de orçamento secreto, a gente está falando, além do Legislativo, a gente está falando do Executivo, porque é ele que executa. Então, só existe orçamento secreto porque existe o poder 1 e o poder 2. Eu acho que é bom todo mundo também ter essa noção, porque parece que a gente só está falando, orçamento secreto do Legislativo. Não, existe sim
dentre os poderes, um arranjo. Afinal de contas, é um balcão de negócio para atender votações do Executivo. O que eu acho que a gente tem que fazer, Tainá, de uma maneira muito séria, é rediscutir o equilíbrio dos poderes, rediscutir com ponderação a nossa Constituição, porque está desequilibrado. E não é esse governo, é o governo passado também, será o futuro. Existe um desequilíbrio constante, os poderes não se sustentam, é um chantageando o outro, um cada vez mais esticando a corda do outro. Qualquer brasileiro olha isso com horror, porque fica uma guerra, um cabo de força. Então a gente precisa rediscutir com maturidade, com equilíbrio, o que realmente tem faltado ultimamente, esse equilíbrio, como que a gente volta a colocar o nosso país nos trilhos, porque está a guerra entre poderes, né, e quem está sofrendo é a população.